Você já parou pra pensar por que todo mundo fala que a gente tem que ter uma rotina, que temos que seguir aquelas rotinas mirabolantes para poder ter sucesso como as pessoas de sucesso, acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado e blá blá blá? Você já parou pra pensar nisso? Afinal de contas, qual é a importância de ter uma boa rotina todos os dias? Eu sou a Duda e nesse vídeo eu vou responder isso pra vocês, além de te ajudar a criar uma rotina que seja adepta aos seus horários e também vou te lembrar de coisas que você não pode deixar de colocar na sua rotina. Vamos lá? Eu sei, a gente ouve muito que ter uma rotina é importante, que as pessoas de sucesso, milionárias, seguem uma rotina, que elas têm bons hábitos e tudo mais, e isso é verdade. Afinal de contas, o sucesso é o resultado de bons hábitos seguidos diariamente com frequência. De maneira geral, ter uma rotina te ajuda na sua produtividade, na sua saúde mental e no seu desenvolvimento pessoal. Isso porque ela traz previsibilidade para o seu corpo, ou seja, se você todo santo dia acorda de manhãzinha, já vai preparar um cafezinho, todo dia você faz isso, o seu corpo já está preparado para acordar de manhã e ir tomar um café. Se você não tomar um café de manhã, provavelmente alguma coisa vai acontecer diferente no seu dia, porque o seu corpo está esperando aquilo, sabe? Não tem nem a ver com vício, aí já é mais uma questão de hábitos mesmo. Além do mais, isso diminui o estresse. Que estresse é esse que eu tô falando? Sabe aquela ansiedade que a gente sente quando precisa decidir alguma coisa? Então, quando a gente tem uma rotina, a gente não precisa se preocupar com isso. Nós não precisamos ficar pensando, caramba, o que eu vou fazer agora? Ou então, como vai ser meu dia hoje? O que eu tenho pra fazer? Não, você tem uma rotina e você já sabe o que você vai seguir, o que você vai fazer, entende? E com certeza, a rotina te ajuda a organizar o seu tempo. Nós temos apenas 24 horas por dia e precisamos usar elas de uma maneira bem adequada, certo? De uma maneira que consigamos fazer o que precisamos e o que queremos. Então, precisamos organizar isso de alguma forma, levando em conta que temos coisas que temos que fazer todo santo dia. Eu, por exemplo, tenho que ir para a escola, estudar todo dia, num horário fixo. Também não podemos deixar de lado que muitas vezes precisamos cuidar da casa, fazer comida, lavar nossas roupas, esse tipo de coisa, entende? Já entrando nesse assunto, sabe quando te falam que você tem as mesmas 24 horas que o Bill Gates, que o Elon Musk? Tá, até temos as mesmas 24 horas, mas nós, meros mortais, não usamos elas da mesma maneira que eles. Eles podem pagar alguém para fazer a comida deles, para limpar a casa deles, para levar eles para o lugar que eles quiserem. Se eles precisarem sair da cidade, é só eles pegarem o helicóptero particular deles, levando minutos para chegar em outro lugar. Se eles precisarem sair do país, eles têm um jatinho particular lá guardado. Então o tempo deles é muito mais bem aproveitado, porque eles não precisam fazer aquelas coisas que são obrigatórias, mas que podem ser delegadas, entende? Pessoas como eu, por exemplo, que precisam fazer a própria comida ou então lavar roupa, essas coisas, a gente acaba perdendo um pouco do nosso tempo que iríamos usar para estar fazendo algo produtivo mesmo e rentável para poder fazer as coisas necessárias. Mas não deixe isso te abalar. É possível sim ter uma rotina produtiva apesar de todas essas coisas. Como eu já falei, a rotina nos ajuda a desenvolver bons hábitos. Esses bons hábitos vão levar a gente para o sucesso, porque eles vão ser repetidos todos os dias com frequência e uma hora vão ficar enraizados na gente, e são esses hábitos que levam a gente para o sucesso. Vou dar uma listinha aqui básica, assim, hábitos bons que levam pessoas a outro nível. Ler todos os dias, comer comida saudável, fazer exercícios físicos, aquelas coisas que todo mundo fala, que parece que já virou clichê, mas realmente são importantes e fazem diferença, acreditem em mim. E a rotina também dá um norte pra você. É tão bom você acordar de manhã e não ter aquela preocupação de caramba, o que eu tenho pra fazer hoje? Não, você tem uma rotina pra seguir. Então você já acorda, levanta, faz o que você tá acostumado a fazer, já pega a sua agenda, confere seus compromissos e vai fazendo eles conforme você planejou. Isso ajuda muito a deixar o dia mais tranquilo e também a te dar liberdade. Como assim? A rotina me dá liberdade? Se eu seguir uma rotina, eu não vou ficar preso? Eu não vou ficar fazendo uma coisa monótona todo dia? Não, gente. Ter uma rotina te dá liberdade para decidir o que você vai fazer e quando você vai fazer. Não vai te deixar preso. Porque, primeiramente, você criou a sua rotina. Você pode moldar ela do jeito que você preferir. Segundo, quando você tem todas essas coisas importantes que você quer fazer já organizadas e alocadas fixamente num certo horário, os outros horários você pode usar para fazer o que você preferir. Então você vai ter liberdade.
Agora, uma pessoa que não segue uma rotina precisa terminar uma coisa e já ir fazer outra pra não esquecer, e já fazer outra coisa e pensar, caramba, e agora? O que eu tenho que fazer? E fazer, e nunca sobra um tempo pra ela fazer o que ela tem vontade. Se ela parar pra fazer o que ela tem vontade, ela vai acabar procrastinando aquilo que ela precisa fazer e vai virar uma bola de neve de coisas que ela deixou de fazer que são importantes. E agora, uma coisa importante que muita gente da minha idade não dá valor, a rotina do sono. Sim, faz sim diferença você acordar todo dia no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Ai, Duda, eu só tenho que dormir 8 horas por noite. Se eu for dormir 2 horas da manhã e acordar 10 horas, pronto, eu dormi 8 horas, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Primeira coisa, você precisa acordar todos os dias no mesmo horário e dormir todos os dias no mesmo horário. Ou pelo menos em horários próximos, porque o seu corpo se acostuma com isso. É o chamado ciclo circadiano. Eu não vou falar muito sobre ele nesse vídeo, porque se eu for falar sobre ele vai dar um vídeo completo, então é melhor eu deixar para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa o like e comente aí bastante. Mas o nosso ciclo circadiano precisa de um equilíbrio, precisa estar regularizado, ou seja, precisamos acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, tomar luz natural, entendeu? Porque isso faz diferença sim na sua noite de sono. No vídeo de ciclo circadiano eu vou falar mais sobre isso. Fora que você falar que você é mais noturno, por isso você passa mais tempo da noite acordada e mais tempo do dia dormindo, você tá detonando a sua vida. Por quê? Porque a vida social acontece de dia. Se você tá acostumado a dormir tarde e acordar tarde, o dia que você precisar, for obrigado a acordar cedo, você não vai conseguir. Ou vai conseguir e vai ficar parecendo um zumbi aí durante o dia. Por quê? Pensa bem. Você tá acostumado a acordar todo santo dia umas 10, 11 horas da manhã. Mas um dia você precisa tirar sua carteira de motorista. Então você precisa ir pro poupa-tempo umas 7 horas da manhã, por exemplo. Senão, você não vai conseguir. Você precisa estar lá às 7 horas da manhã. Ou então você precisa ir para uma entrevista de emprego. E a entrevista tá marcada 6h30 da manhã. 6h30. Chegou atrasado, já era, perdeu o emprego. Então você precisa estar lá esse horário. Imagina como vai estar o seu corpo, que tá acostumado a acordar 11 horas da manhã, às 6h30 da manhã. Ele vai estar acabado, você não vai ter tido uma noite de sono boa, você vai chegar parecendo um zumbi e a chance de você não passar na entrevista de emprego é enorme. Então sim, faz diferença você acordar cedo e dormir cedo. Tá, mas como eu posso montar uma rotina boa e que se adeque aos meus horários? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Vamos lá, pega uma folha de papel e divida ela em 3 colunas. Primeiro você precisa saber quais são os seus horários fixos, as coisas que você tem para fazer que são fixas. Por exemplo, eu tenho que ir para a escola todos os dias de manhã, no mesmo horário, e saio no mesmo horário. Alguns dias da semana eu tenho compromisso marcado já fixo, naquele horário. Anotado? Vai anotando esses horários fixos na primeira coluna. Você precisa buscar seu filho na escola, certo horário. Anota. Faça isso na primeira coluna, fechou? Na segunda coluna, anote tudo aquilo que você precisa fazer, mas não tem horário fixo. Ir na academia, fazer comida, lavar as roupas, entregar um projeto da faculdade, esse tipo de coisa. Anota lá as coisas que você precisa fazer, mas não tem horário fixo. Na terceira coluna, anota as coisas que você gostaria de começar a fazer. Meditação, assistir uma série em família para poder aproveitar o momento com sua família, ir andar de patins, começar a aula de dança, aula de lutas, esse tipo de coisa. Com tudo anotado, você precisa saber agora quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Claro, não precisa ser o tempo exato, só uma noção. Por exemplo, para lavar a roupa eu levo 2 horas, supor. Para fazer comida, 1h30. Vai tendo uma noção de quanto tempo mais ou menos você leva para fazer cada coisa. Tanto das coisas que você precisa fazer, quanto das coisas que você quer fazer, tá bom? As coisas fixas você já sabe de cara quanto tempo você tem para fazer, né? Sabendo disso, vamos para outra parte importante. Eu já falei sobre isso, mas vamos retomar. Tenha um horário fixo para acordar e um horário fixo para dormir, ou pelo menos uma média, sabe? Feito isso, tenha uma agenda. Isso é um salva-vidas. Se você ainda não tem uma agenda, o que você está fazendo da sua vida, criatura? Com uma agenda, você não vai precisar ficar se preocupando com todas as coisas que você tem para fazer. Você não vai gastar espaço da sua cabeça para lembrar das coisas, porque vai estar tudo anotado. Você vai anotar e o seu cérebro vai descartar. Depois, quando você precisar relembrar, você só pega a sua agenda e relembra. Pronto.
É muito mais fácil desse jeito. Assim você não perde horários, assim você não esquece nada, assim você não deixa de entregar um projeto importante, porque o nível de preocupação que você tinha antes já caiu muito, seguindo todas essas dicas que eu tô te dando. Eu, por exemplo, uso o meu planner, esse daqui é o planner que eu fiz, tá? Ele tem uma visão anual, ele tem uma visão mensal, por exemplo, de hábitos que eu tenho que fazer mensalmente e as tarefas do mês, e também tem uma visão semanal. Nossa, a visão semanal pra mim salva muito a minha vida, porque aí no domingo eu monto a minha semana, vejo o que eu tenho pra fazer em cada dia, e aí a minha visão semanal já tá montada, já tá tudo ok, então já fico mais tranquila durante a semana, já começo a semana naquele pique. Para visão mensal, eu gosto de usar o Google Agendas, por exemplo. Eu gosto de separar cada tipo de tarefa por cor, fazer um color code, sabe? E o bom da agenda do Google é que você pode marcar o horário certinho, você pode marcar o local, então fica bem organizadinho. Se você não tem dinheiro para comprar uma agenda, um planner, usa a agenda do Google, salva a sua vida e é de graça. Feito isso, você já tem um lugar para organizar? Bora começar a colocar tudo em ordem. Você vai começar a organizar suas tarefas, primeiro as fixas. Marca na sua agenda, no seu calendário, quais são as tarefas fixas, em qual dia e em qual horário. Marcou? Deixa elas lá. Elas não podem mudar, então você vai ter que se virar com os horários que sobraram, certo? Agora, com aquela lista de coisas que você precisa fazer e as de que você quer fazer, prioriza as coisas que você precisa. Óbvio, né, gente? Mas anota na sua agenda por ordem de entrega e pelo tempo que você leva para fazer cada coisa. Tem um horário aqui antes da minha aula de dança que é fixa toda semana, então tem 2 horas vagas. Nessas 2 horas eu posso fazer essa tarefa aqui, porque eu levo 2 horas para fazer essa tarefa aqui. Então eu vou marcar ela aqui, antes da aula de dança, fazer tarefa X que eu levo 2 horas. Sacou? Depois, é claro, nos horários que sobraram, anota as coisas que você quer fazer. Vai sobrar horário, confia em mim, vai sobrar horário. Anota as coisas que você quer fazer e pronto. Faça isso de domingo a domingo, toda semana. Confira sua agenda todos os dias e aquilo que não deu tempo de fazer num dia, se der, passe para o outro dia. Não tem problema, tá bom? Busque também fazer a mesma tarefa no mesmo horário, no mesmo dia. Por exemplo, você quer fazer academia, mas você não pode fazer todo dia. Mas você pode fazer 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Então, busque fazer toda segunda, quarta e sexta no mesmo horário. Toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde, toda semana. Dessa forma, você vai criar outros hábitos fixos. E conforme você for transformando esses hábitos que você quer e os hábitos que você precisa em hábitos fixos, você vai montar uma rotina. E assim você vai conseguir manter a sua vida muito mais organizada. Agora, só para te lembrar, antes de você ir correr para poder montar a sua rotina, lembre-se de algumas coisas que não podem faltar nela. Se expor à luz matinal todos os dias. Isso você não precisa anotar se você não quiser, mas não deixe de colocar isso no seu dia a dia. Assim que você acordar, se já tiver luz do dia, né? Porque tem gente assim como eu que acorda umas 5 e pouco e ainda não nasceu o sol. Assim que nascer o sol, se exponha à luz natural. Abre sua janela, fica tomando café de frente para ela, enfim, passe o máximo de tempo possível se expondo à luz natural logo de manhã quando você acordar. Isso aí vai te ajudar a regular o seu ciclo circadiano que eu vou falar naquele outro vídeo que eu comentei. Não esqueça de coisas que te deixam felizes, lazer, não esqueça disso. Não é porque a sua rotina tem que ser produtiva, que você tem que fazer bastante coisa, que você tem que deixar de lado as coisas que você gosta. Senão a sua rotina vai ficar maçante, sabe? Você não vai ter ânimo de fazer ela. Tem um tempo sobrando na sua agenda? Coloca isso, é importante, não esqueça disso, tá bom? Exercícios físicos, o clichê que é sim muito importante. Fazer exercícios vai te dar mais motivação, mais resistência para fazer as coisas, vai ajudar o seu corpo, você vai ficar mais forte, mais saudável, vai reduzir o nível de açúcar no seu sangue. O exercício é perfeito. Além de que também ajuda na estética para aquelas pessoas que querem emagrecer, para aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular, tá bom? Exercício não precisa ser só academia não, tá? Você pode se comprometer a todo dia, assim que acordar, dar meia hora de corrida. Vou correr por meia hora. Já é um exercício físico que já vai fazer uma grande diferença na sua vida. A alimentação saudável, claro, com certeza. Não tem como alguém ter resistência, aguentar fazer exercício físico ou então ter uma imunidade boa se a pessoa não se alimenta bem. Eu falo isso por experiência própria. Ano passado eu não estava me alimentando bem, eu tinha uma alimentação péssima, eu comia muito doce, muita besteira e o resultado foi que a cada uma semana eu estava com uma doença diferente. Pois é. Gente, se alimente bem. Nem que seja na força, nem que você olhe pra beterraba, pra cenoura, pro brócolis no seu prato e fala:
É agora. E coloque na boca. Nem que seja assim, mas coma saudável, tá bom? Sono regulado, já falei bastante nesse vídeo sobre isso, então eu nem vou retomar. Só não esqueça, na sua rotina você precisa ter um sono regulado. Um momento espiritual, é claro, porque isso faz bem, gente. O corpo é uma trindade: mente, corpo e espírito. Tenha seu momento espiritual. Você não precisa ser cristão para isso, você não precisa se dar umbanda para isso, você não precisa... Não importa a sua religião. Tenha só o seu momento espiritual. Nem que você não tenha uma religião, mas acredite em energias. Isso vai te fazer bem, pode ter certeza. Eu não conheço todas as religiões, mas existem várias formas de você se conectar com o seu espírito. E é claro, um momento que agregue alguma coisa na sua mente. No meu caso, leitura. Você precisa ter alguma forma de agregar algum conhecimento para você. Se você só trabalha e não estuda, tenha um momento para estudar um pouquinho. Se você quer aprender uma coisa nova, ouça podcasts, assista vídeo no YouTube, leia um livro, e isso você pode fazer até no percurso da sua casa para o trabalho. Se você vai de ônibus, por exemplo, aproveita cada minuto que você tem ali. Bom, eu até pensei em falar um pouquinho com vocês da minha rotina para vocês terem uma ideia, para poder contextualizar e mostrar como que eu comecei a ter uma rotina boa, porque não faz tempo não, viu, gente? É recente a minha rotina estabilizada. Até pensei em fazer isso, mas o vídeo ficou muito longo, então acho melhor deixar isso para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender a importância de ter uma rotina, a importância de ter bons hábitos e como montar uma rotina adequada para o seu estilo de vida. Espero mesmo que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo e até o próximo vídeo.